Então, para ter um macho, um homem, você se rebaixa até onde? Só curiosidade. Eu sempre falo, para cada homem que não presta, tem sempre um monte de mulher querendo perdoar ele. Me desculpa falar desse jeito, mas nesse caso aqui, por exemplo, você se envolveria com um cara em que teve duas passagens por violência doméstica, uma passagem por ameaça a uma mulher, a ex, né? Teve outra passagem por agredir uma mulher, uma aleatória, e outra passagem por atropelar uma mulher. Você se envolveria com um cara desse? Revolta. Essa é uma palavra para hoje. Enquanto nós trabalhamos, uma sociedade doente aponta armas para nós, garis. Deixo aqui a minha solidariedade, os sentimentos à família do gari. Ali está o secretário Sabá Reis. Aí ele passando aí, ó. Fala aí, gente bonita, como é que vocês estão aí conectados aqui juntos comigo no canal Metamapa, beleza? Pessoal, um absurdo que a gente vê aí. Acabei de ver aqui essa notícia do cara que matou o gari, né? O cara empresário, pô. Bem sucedido. Tá vendo que isso, né? A gente vê que isso não quer dizer nada, né? O cara fortão, bonitão, tal. Casado ali com a delegada, né? Ele até quis dar uma carteirada lá na delegacia, né? Os caras pegaram ele. Primeiro, ele matou o gari e foi malhar tranquilamente, né? Foi malhar, tal, cabeça fria. Chegou lá, foi preso. Chegou na delegacia, o cara veio querer dar carteirada, pô. Dizer, ah, minha esposa é delegada, não sei o quê. Até que ponto, né? Qual é o limite do ser humano, pô? Um absurdo que a gente vê realmente no nosso país, acontecendo na nossa cara, né? O gari trabalhando, pô, no sol quente, né? É uma profissão puxada, pegada. E vem um cara desse aí, playboy, né? E acaba com a vida do cara, pô. É realmente um absurdo. E aí, tá tendo aí controvérsias, viu? Estão chamando ele de suspeita que matou, não sei o quê. Já estão arrumando pretexto pra tirar ele, né? E ainda reclamou que dormiu no chão, não sei o quê. Colocaram ele ali numa cela e ele dormiu no chão duro e tal. Meu amigo, isso é muito pouco pra você, velho. É muito pouco. Vamos ver as cenas aí. Chama a vinheta aí, vamos embora. Vamos ver as cenas aí, pessoal indignado com essa situação, beleza? Vai lá. Vocês estão vendo esse cidadão aqui com cara de super-homem, com cara de galã de novela? Ele matou um gari simplesmente porque o caminhão de lixo estava parado, estava atrapalhando ele passar. Ele foi lá e matou esse gari e ainda depois, como se nada tivesse acontecido, foi para academia. Agora, você já pensou se fosse o contrário? Se fosse o gari tivesse matado esse playboy, o que você estaria fazendo com o gari? Sabe por que eu tô falando isso aqui para vocês? Olha isso aqui, ó. Morte de gari, justiça coloca sigilo em audiência de custódia do suspeito. Eles estão querendo até colocar sigilo. Para quê? Para poder dar liberdade para esse vagabundo. Aí eu estou fazendo esse vídeo aqui para encaminhar para a CNJ, porque a audiência de custódia dele é hoje, para poder notificar o juiz que está nessa audiência de custódia e não soltar esse vagabundo. Ele tem que apodrecer na cadeia, ficar na cadeia, porque se fosse o contrário, eu queria ver o que eles iam fazer com o gari. Eu quero justiça aqui em Minas Gerais. Vamos para cima, tamo junto. Os caras já fazem um serviço tão pesado, tão complicado, tão insalubre, exposto ao sol, correndo risco de pegar uma doença. E se toda vez que o pessoal da limpeza pública for parar o caminhão, for puxar o caminhão de lado para quem tá apressadinho em passar, esses caras não vão conseguir trabalhar, cara. Eles não vão conseguir fazer o serviço deles. Essa história aqui, gente, é sobre o gari, sobre o profissional de limpeza pública que foi morto recentemente, essa semana, lá em BH, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ontem eu assisti a entrevista de um rapaz, de um colega desse homem que teve sua vida ceifada durante o trabalho. Cara, e assim, é de indignar, sabe? O atirador, o acusado de ter cometido o crime, um empresário, um carro de luxo, um cara que certamente tem dinheiro, marido de uma delegada de polícia civil, que aproximou ali na traseira do caminhão e se viu no direito, pelo fato de estar apressadinho, de passar, né, rapidamente ali pelo caminhão da equipe de limpeza pública. E o pior é que a gente vê uma situação dessa, gente, a gente simplesmente conclui que tem pessoas que pensam que pelo fato de terem dinheiro, eu acho que eles imaginam que a vida deles vale mais do que a vida das pessoas que são
né, que tem menos dinheiro, das pessoas mais pobres, entendeu? E o bom, cara, que ultimamente eu tenho observado que os grandes meios de comunicação, né, as grandes emissoras e tudo mais, os grandes sites de notícia vêm dando muita ênfase nesses casos aí que acontecem Brasil afora, que chamam bastante atenção. Nesses casos hediondos, né? Então cria-se uma repercussão muito grande, que eu não sei se vocês perceberam que até pessoas que possuem muito dinheiro estão sendo presas. Mas eu não quero julgar, pessoal, porque eu não sou nenhum criminalista, eu sou apenas um cidadão que tem o meu direito de dar a minha opinião em qualquer situação, desde que eu não ofenda ninguém. Mas eu acho que esses casos aí que acontecem, que a gente acompanha e que de certa forma a gente fica muito indignado, só está acontecendo dessas pessoas ficarem presas e serem presas rapidamente pelo fato de ter essa grande repercussão sempre, né? Já aconteceu outros casos, por exemplo, aí de grande repercussão, que os autores foram presos e estão presos inclusive até hoje. Mas como eu falei, eu acho que devido à grande repercussão que teve, porque se a gente for depender simplesmente e unicamente da ação da justiça, essa galera que possui grana, esse povo não fica preso, cara. Paga uma fiança, tá solto. Um grande advogado, um bom escritório de advocacia encontra uma simples brechinha na lei e a pessoa tá solta também. Então, essas situações no qual a gente já acompanhou em outros casos aí, que infelizmente aconteceu isso. Mas, né, ultimamente, como eu falei, a gente está acompanhando casos de pessoas, envolvendo pessoas que têm dinheiro e que estão sendo presas e ficando presas, devido à grande repercussão que aconteceu. O autor desse crime contra esse profissional de limpeza pública está preso e ainda está em investigação, mas, né, a Polícia Civil já possui algumas provas de que, de fato, foi ele que cometeu o crime. Diversas testemunhas, inclusive, que já foram testemunhar contra ele, colocando ele na cena do crime, inclusive. Então, é aguardar e, acima de tudo, torcer, mais uma vez, que a justiça seja feita, até porque esse cara não matou apenas um profissional de limpeza pública, ele matou um pai de família. E ainda tem mais um detalhe para finalizar. A esposa dele, como eu falei no início do vídeo, ela é uma delegada de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E a Corregedoria da Polícia Civil do Estado, ela irá investigar a conduta da delegada e, inclusive, se a arma utilizada para cometer o crime pertence à corporação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Então, vamos aguardar para ver o que vai dar isso aí. Pessoal, imagina aí a tristeza que está agora a família do cara, né? Mãe, irmão, até os amigos ali que trabalhavam com ele, fizeram uma homenagem aí muito bonita, né? Eu vou soltar umas cenas aqui pra vocês verem. Mas realmente é de partir o coração um negócio desse. O cara vem ali com o seu carrão e tal, pede pro carro do lixo sair da frente. Espere um pouco, meu amigo. Espere um pouco, você não tá com a sua vidazinha, né? Folgada e tal, no seu carrão com ar-condicionado. Espere um pouquinho o carro do lixo lá, pegar o lixo, passar, né? Vai simplesmente, pega uma arma e atira no cara, pô. É realmente de partir o coração, né? Estamos aí do lado da família deles, né? Mandando força aí pra eles, porque só Deus mesmo, só Deus pra consolar, né? A família dele aí, beleza? Foi injustiça que ele fez com meu irmão não merecia isso não. A gente não aguenta mais essa impunidade do Brasil. Uai, mata uma pessoa e sai pela porta da frente e pronto, não é justo não, não é justo. Eu não sabia não, eu tava com um pressentimento ruim, mas eu não sabia que meu irmão ia embora não, desse forma não. Minha mãe viu pela televisão também, a notícia chegou pela televisão que ela estava assistindo lá e viu. Revolta. Essa é uma palavra para hoje. Enquanto nós trabalhamos, uma sociedade doente aponta armas para nós, garis. Deixo aqui a minha solidariedade, os sentimentos à família do gari, a Laudemir, de BH, que ontem, enquanto trabalhava na coleta no bairro Vista Alegre, foi atingido por disparo de arma de fogo. Até quando, Brasil? Até quando, sociedade? Até quando tudo isso vai seguir acontecendo? A violência no trânsito, o descaso, o preconceito, a intolerância
das pessoas que olham outras pessoas de cima para baixo e acham que podem simplesmente apertar o gatilho e tá tudo certo. Não dá mais. Então, para ter um macho, um homem, você se rebaixa até onde? Só curiosidade. Eu sempre falo, para cada homem que não presta, tem sempre um monte de mulher querendo perdoar ele. Me desculpa falar desse jeito, mas nesse caso aqui, por exemplo, você se envolveria com um cara em que teve duas passagens por violência doméstica, uma passagem por ameaça a uma mulher, a ex, né? Teve outra passagem por agredir uma mulher, uma aleatória, e outra passagem por atropelar uma mulher. Você se envolveria com um cara desse? Você, uma pessoa delegada, instruída, que está dentro do sistema, pode acessar todos esses boletins, todos esses processos com detalhes. Você se envolveria com um cara desse? Entendeu? E o mais engraçado também é deixar o cara andar com a sua ferramenta de trabalho. A sua peça importantíssima. Entendeu? Mas aí, eu não sabia. Pera aí, você sai pra trabalhar de manhã, você olha na cintura. Opa, né, perdi minha ferramenta, vou buscar. Entendeu? Vou avisar a da delegacia que perdi, não. Aí eu não sabia que tava na mão dele. Gente, eu não entendo. Aí, se uma pessoa instruída nesse nível, uma delegada com livro contra a violência doméstica, gente, ela tem livro publicado. Como é que você escreve um livro de violência doméstica e não sabe fazer isso pra sua vida? É aquela velha história, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Meu amor. Ele tirou a vida do gari e agora tá reclamando que dormiu no chão na prisão. O René, ele é um empresário bem sucedido do ramo alimentício lá em Belo Horizonte. Ele saiu de casa para ir pra academia. Só que no meio do caminho, ele encontrou um caminhão de coleta de lixo. E aí ele ficou muito irritado, porque ele queria passar e o caminhão estava impedindo. Então ele saiu de dentro do carro, em posse de uma arma, e falou pra motorista: se você esbarrar no meu carro, eu vou dar um tiro bem no meio da sua cara. Depois disso, ele ainda deixou a arma cair. E no meio da discussão, sem dizer nada, veio o Laudemir na direção dele. O que ele fez? Pegou a arma que tinha caído, encaixou as balas e deu um tiro no Laudemir, que só estava trabalhando. Ele voltou pro carro dele e foi embora, porque ele tinha que ir pra academia para pagar o treino do dia. Não é mesmo? Só que a polícia foi atrás. Foi atrás e encontrou ele lá mesmo na academia, onde colocaram ele na viatura sem algema. Esse bandido de alta periculosidade. Sabe qual foi a primeira coisa que ele disse? A minha esposa é delegada. E mesmo assim ele foi preso. Chegando na delegacia, a prisão dele foi convertida de flagrante para preventivo. Jogaram ele numa cela. Só que lá não tinha colchão e ele teve que dormir sem colchão. Um playboyzão. Olha que tristeza. Pois é, mas ele reclamou de mais uma coisa, um constrangimento que ele sofreu, porque ao sair da cela, ele teve que agachar 3 vezes nu para ver se sairia alguma coisa, e a agente penitenciária virou para ele e disse: foi você que desviveu o gari, né? Covarde. E aí ele não gostou. Então o que ele fez? Ele viu na camisa dela o que estava escrito, o nome dela, e ele disse para ela que ia contar tudo pro Greco. Mas Lia, quem é Greco? Greco é o secretário da Justiça de Minas Gerais. Só que nessa noite ele dormiu no chão, e aí ele reclamou isso também com o juiz, que concedeu um colchão para ele. Olha, é brincadeira, né? Foi uma coisa que comoveu tanto os repórteres. A esposa do Laudemir falando que ele era um homem honesto, um homem calmo, tranquilo, que ela não tem nada para falar. E todo mundo fala muito bem dele. E a vida dele foi tirada por um playboyzão que queria ir pra academia e não podia se atrasar. Me segue pra mais. Beijos, tchau! Pessoal, muito obrigado por sua audiência. Se inscreve no canal aí pra não perder nada que tá rolando aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo, beleza? Chama a vinheta aí, 3, 2, 1. Vai lá, meu irmão.